Graça e paz, queridos. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, nós te louvamos e agradecemos por essa oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos na tua casa. Pai querido, que no nome de Jesus, que nós possamos abrir a tua palavra e que o Senhor Deus possa falar aos nossos corações. Que não seja eu, mas que seja o Senhor, Pai, ministrando sobre todos nós. Que nós possamos realmente guardarmos a tua palavra no nosso coração, para não pecarmos contra ti, mas que seja bênção, Senhor Deus, nas nossas vidas, no nome de Jesus. Amém. Os queridos podem se sentar. Nós passamos algumas mensagens, uma série de mensagens sobre que nós precisamos guardar o nosso coração. E nós falamos de algumas coisas que nós precisamos guardar o nosso coração. Por isso, convido os queridos a abrir a palavra do Senhor, lá em Provérbios, no capítulo 4, nós vamos ler o texto que diz que nós precisamos guardar o nosso coração. Precisamos estar atentos a isso. Lá em Provérbios, no capítulo 4, ele vai estar dando alguns conselhos de como que nós precisamos, então, guardar dentro de nós o nosso coração das coisas que acontecem. Então, lá em Provérbios, no capítulo 4, começando a partir do verso 20, ele dá o conselho assim: Meu filho, escute as minhas palavras, preste atenção aos meus ensinamentos. Não deixe que eles se afastem dos teus olhos, guarda-os o mais íntimo do seu coração, porque são vida para quem o encontra e saúde para todo o seu corpo. De tudo que se deve guardar, guarde bem o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. E a gente estudou, então, em algumas mensagens passadas, de coisas que nós precisamos guardar o nosso coração, que isso com certeza vai acabar sendo bênção para nós. Nós falamos a respeito de perdão, nós falamos a respeito de medo, nós falamos a respeito de ira. São coisas que nós precisamos tirar isso do nosso coração, guardarmos o nosso coração para que nós não venhamos a ter esses sentimentos de amargura e essas coisas todas que nós já falamos. Mas hoje nós vamos falar mais de algo, e essa vai ser a última mensagem que nós vamos estar falando a respeito de guardar o coração, de coisas que atrapalham a gente de viver da forma como Deus gostaria que nós venhamos a viver. E para que a gente possa pensar no que mais uma coisa que nós precisamos guardar o nosso coração, quero contar para vocês, isso daí é bem, vocês conhecem, mas há muito tempo atrás, teve um pessoal, eles engenheiros, estudados, cientistas, eles são muito bons, com muito dinheiro, investiram e criaram um barco, e o barco foi um dos melhores barcos que eles fizeram naquela época, com uma tecnologia totalmente diferenciada, e eles estavam achando o máximo esse barco, e apenas as pessoas mais chiques, dos mais chiques, foram convidados para poder entrar nesse barco, e o pessoal começou a entrevistar, né? Os engenheiros, os cientistas, os planejadores, e falam assim, olha, porque o nosso barco tem uma tecnologia tal, é assim, e ele é o mais seguro que tem, e funciona assim, e começou a contar tudo, e o pessoal, nossa, mas esse é o melhor barco de todos. E aí o pessoal falou, então nós vamos sair, nós vamos andar por esses mares e tudo mais e tal, para vocês verem o barco que nós temos. Mas no meio dessa entrevista todo um falou assim, então, mas esse barco ele é tão bom e ele é tão seguro que nem mesmo Deus consegue fazer com que esse barco afunde. E aí quando aconteceu isso, você fica pensando assim, o que é que estava no coração daquela pessoa quando ela teve a coragem ou a ousadia de dizer que nem Deus poderia afundar aquele barco? O que é que estava no coração daquela pessoa? Com certeza eles eram muito estudados, com certeza. Com certeza eles tinham muita tecnologia, tinham muito dinheiro investido, tudo bem. Mas para a pessoa falar que nem o próprio Deus poderia derrubar aquele barco, então tinha alguma coisa no coração daquela pessoa que isso com certeza não agradava a Deus. E é sobre isso que nós vamos estar falando hoje. Lá em Provérbios, vamos folhear um pouquinho mais para frente. E nós vamos ver o que a palavra do Senhor fala a respeito desse comportamento, que foi o comportamento que os irmãos sabem, foi o Titanic, e o Titanic acabou afundando na primeira vez que ele sai. Por quê? Porque Deus quis mostrar para eles quem realmente é que faz as coisas acontecer, né?
Então, olha só, Provérbios capítulo 16, nós vamos ler um verso dele, para a gente poder ver o que a palavra do Senhor diz a respeito desse tipo de comportamento, ou desse tipo de atitude, de pensamento, ou até mesmo estilo de vida que as pessoas vivem dessa forma. Lá no verso 18 de Provérbios 16, diz assim: Antes da ruína vem a soberba, e o espírito orgulhoso precede a queda. Então o orgulho é uma das piores coisas que nós guardamos no nosso coração. É horrível nós temos mas isso é uma coisa que para a gente tirar isso do coração, queridos, é muito difícil. Mas nós precisamos tirar isso do nosso coração. Nós temos que guardar o nosso coração desse sentimento de orgulho. Porque quando nós somos orgulhosos, nós achamos o que somos, nós achamos o que temos por nós mesmos. E nós achamos que nós somos autossuficientes. Nós achamos que nós podemos. E nós achamos que nós conseguimos, que nós conquistamos, que nós fazemos acontecer. Então nós começamos a achar que nós somos o nosso próprio Deus de nós mesmos. E a gente não precisa de um outro Deus porque a gente dá conta da gente mesmo. E quando a gente se acha que nós somos os próprios deuses da nossa própria vida, nós estamos completamente perdidos. Porque aí a gente se esquece do Deus verdadeiro que foi que nos criou e que cuida de nós até hoje. E isso aconteceu na palavra do Senhor em vários personagens. Hoje nós vamos ver apenas alguns desses personagens e vamos ver a característica. E a gente vai trazer isso para os nossos dias e ver como que a gente faz exatamente a mesma coisa que eles fizeram. O primeiro que eu queria convidar os irmãos para abrir comigo, lá em Gênesis, no capítulo 11. Enquanto os irmãos estão abrindo em Gênesis, no capítulo 11, a gente vai lembrar que antes disso, Deus falou assim, olha, crescei, multiplicai e enchei a terra. Deus dá essa ordem para o homem. E o homem então começa a crescer, a se multiplicar e encher a terra. Só que num determinado momento, alguns homens tiveram uma brilhante ideia. E a ideia deles foi o seguinte, lá em Gênesis, no capítulo 11, começando a partir do verso 2, diz assim, Os homens partiram do Oriente, encontraram uma planície na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros, venham, vamos fazer tijolos e queimá-los muito bem. Os tijolos lhes servirão de pedra e betume de argamassa. E disseram, venham, vamos construir uma cidade e uma torre cujo topo chegue até o céu. E olha o que ele vai falar agora. E tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então eles tiveram uma ideia. Nós queremos ser famosos porque nós conseguimos fazer uma cidade diferente de todos os outros povos e nós então vamos ser famosos e seremos célebres por toda a eternidade. Todas as pessoas vão se lembrar de nós por aquilo que nós vamos construir. Porque até hoje ninguém construiu uma cidade como essa e nós vamos construir porque nós conseguimos fazer assim. E eles tiveram essa ideia. E os irmãos sabem que quando acontece isso, Deus vai lá e confunde a língua de todas aquelas pessoas e aquelas pessoas não conseguem, então, cumprir o projeto que eles mesmos tinham. Mas o problema é que o coração deles, eles queriam... Deus fala uma coisa e eles querem fazer outra coisa. E eles querem fazer outra coisa porque eles tinham no coração deles de que eles ditavam as próprias regras e que eles fariam aquilo que eles queriam, porque eles queriam ser famosos, eles queriam ser lembrados. No fim, eles foram lembrados, né, como Babel, mas não de uma coisa boa, mas como uma coisa ruim, né? Acabou acontecendo isso. Mas o que acontece é que nos nossos dias... As pessoas têm, você pode ter muito conhecimento, você pode ter muita sabedoria de muita coisa, e isso faz com que você comece a achar que você é autossuficiente e você consegue fazer as coisas por você mesmo. E quando a gente começa a pensar dessa forma, a gente começa a dizer para nós mesmos o que é o certo, o que é o errado, e a gente começa a legislar sobre a nossa própria vida, e a gente começa a falar assim, olha senhor, o senhor não precisa falar como é que faz as coisas, eu sei como é que faz as próprias coisas, pode deixar que eu mesmo faço por mim mesmo. E esse sentimento é um sentimento em que nós acabamos seguindo as nossas próprias regras,
e deixamos de seguir aquilo que Deus propõe para cada um de nós. E isso é muito complicado. Sem pensar em falar em regras, hoje em dia a gente vê as pessoas que falam assim, é meu corpo, minhas regras, né? A gente fica pensando assim, para a pessoa pensar que é meu corpo, minhas regras, o que está no coração dessa pessoa? Para a pessoa pensar dessa forma. E uma vez eu vi uma charge, e na charge a pessoa falava assim, meu corpo, minhas regras. E aí aparecia Deus falando assim, meu universo, então minhas regras. Aí você fica pensando assim, né? Não tem nem comparação sobre a pessoa achar que ela é com que Deus, com que ele realmente é, o universo todo é dele. Então as regras são todas dele. E quem somos nós para poder falar para Deus de que nós queremos agir ou pensar ou fazer alguma coisa diferente da forma como Ele quer que seja feito assim. Então nós vemos muito isso hoje. Nós criamos as nossas próprias regras porque nós somos orgulhosos e nós queremos mostrar para Deus que nós também conseguimos. E isso nós precisamos guardar o nosso coração de vivermos assim. Mas tem uma outra situação do orgulho. E a outra situação do orgulho está lá com Saul. Vamos abrir lá em 1 Samuel, capítulo 15. Enquanto os irmãos estão abrindo em 1 Samuel capítulo 15, eu quero contar para os irmãos a história que está acontecendo aqui. Então Samuel ele era o sacerdote, ele era o profeta e ele ajudava, ele aconselhava Saul do que Saul deveria fazer. Saul era o rei, o primeiro rei de Israel. E aí o que acontece? Como Saul não sabia como que era ser rei, porque até então não tinha nenhum rei em Israel, Samuel então orientava ele todas as coisas. Então Deus falava com Samuel, Samuel falava com o rei, e o rei obedecia isso. E assim foi por um bom tempo. Aí chegou um determinado momento em que Deus fala para Samuel, para falar para Saul, para que ele fosse num outro povo e ali ele destruísse toda aquela nação. E Deus tinha um propósito nisso. Ele falou assim, não é para sobrar nada do que tem ali. E aí Samuel conta isso para Saul, Saul fala assim, deixa comigo, nós vamos lá e nós vamos fazer isso daí. E ele vai, e ele chega nesse outro povoado, e aí quando ele chega ali, ele faz aquilo que Deus falou que era para fazer, e aí ele volta. Só que aí quando ele volta, ele não fez exatamente tudo aquilo que era para fazer. Ele destruiu o povo, mas teve algumas coisas que ele deixou. Ele deixou, tanto é que Samuel fala assim, mas que barulho é esse que eu estou ouvindo aqui? Que barulho de bicho é esse? Ele falou, não, veja bem, eu acabei trazendo umas ovelhas, eu acabei trazendo uns boizão bom aí, eu trouxe umas, mas é para sacrifício para Deus, né? Aí o Samuel fala assim, então, mas a ordem de Deus era para que você destruísse todas as coisas. Aí ele, eu sei, mas sabe como é que é? E ele estava ali tentando argumentar com o Samuel a respeito dele não ter cumprido a ordem total que Deus havia passado para ele. E aí então Samuel fala para ele que não era assim. Ele fala que ele teria que obedecer, e aí Samuel dá uma bronca, vamos dizer assim, em Saul. E agora, olha o que Saul responde, lá no verso 30. Então, 1 Samuel 15, verso 30. Lembrando que aqui a guerra já aconteceu. Aqui, aquele outro povo já morreu. E agora eles estão voltando com os despojos e com essa coisa toda, tá? Essa é a situação. E aí no verso 30, Saul fala assim, pequei, mas honre-me agora, diante dos anciãos do meu povo e diante de Israel, volte comigo para que eu adore ao Senhor, seu Deus. Você vê que Samuel chega para ele e fala assim, mas rapaz, como que você faz um negócio desse? Não era para ser assim? E ele conta, ele fala, se você ler os versos anteriores, você vai ver como que Samuel responde para Saul. E Saul tá assim, tá. Ó, é o seguinte, eu pequei, tá? Mas fala o seguinte, vamos voltar junto? Vamos voltar junto? Agora me honra na frente de todo esse pessoal, a gente vai tirar aquele selfie, vamos colocar no Insta, para falar que nós ganhamos a guerra e que tá tudo certo, e você vem junto comigo, tá? Porque você é o profeta. E Samuel fala assim, você não está entendendo, rapaz. Você não está entendendo. Você não cumpriu a ordem que Deus tem para você. Mas ele não está nem aí para isso. Ele está aí com o quê? Eu tenho uma aparência. Eu tenho que mostrar para o povo de Israel que nós vencemos a guerra, nós conseguimos e nós somos vitoriosos e tudo isso aconteceu. Então, deixa esse negócio do pecar para lá e vamos focar nessa parte aqui, porque nós precisamos mostrar para eles que nós conseguimos. Então, o Saul, ele estava orgulhoso e esse orgulho de Saul, ele queria a aparência para com o povo, de quem ele queria aparentar ser.
e não aquilo que ele realmente era. E isso é muito complicado, porque hoje nós estamos cheios de nós mesmos, e nós só nos importamos com a aparência e com o status que nós temos. E a gente, às vezes, paga muito preço para poder conseguir manter a aparência e manter o status perante a sociedade. E muitas vezes nós não estamos nem aí com aquilo que Deus realmente pensa ou quer a respeito de nós. Nós estamos interessados no status e na aparência, sendo que aquilo que realmente nós deveríamos pensar e viver, nós não estamos vivendo. E era isso que estava acontecendo com Saul. Saul ouviu tudo aquilo que Samuel falou, mas ele estava pensando assim, não, nós temos que festejar com o pessoal e Samuel tem que estar junto comigo, porque se Samuel está junto comigo, eles pensam então que Deus está junto comigo, porque Samuel representava Deus para aquela nação. Era isso que ele estava pensando. Só que, quando a gente pensa nessa situação, a gente fala assim, realmente, na sociedade de hoje as pessoas só pensam nas aparências, as pessoas só pensam, olha nas redes sociais como é que tá, e a gente acaba relacionando essa situação com as pessoas de fora, com as pessoas que não são de Deus. Mas você sabe que isso pode acontecer dentro da igreja. Isso pode acontecer de uma forma tão sutil que às vezes a gente nem percebe. Dentro da igreja, muitas vezes nós começamos a crescer num ministério ou nós nos destacamos em algum certo dom e a gente começa a falar assim, não, porque o ministério é meu. Não, porque olha só o dom, se não sou eu que canto, se não sou eu que toco, se não sou eu que prego, se não sou eu que faço a lição da escola bíblica, se não sou eu que vou fazer tal coisa, e a gente começa a crescer dentro da igreja, nos dons e ministérios que Deus nos deu, e a gente começa a pensar mais na aparência e no status daquilo que nós conseguimos do que aquilo que Deus realmente quer fazer em nós. E isso é muito perigoso. E muitas pessoas às vezes acabam caindo dentro da igreja e a pessoa fala assim, nossa, mas como é que o fulano de tal caiu, né? Ele era tão assim então, mas será que ele realmente estava com Deus? Ou será que o orgulho dele, mesmo dentro das coisas de Deus, fez com que ele saísse fora do caminho daquilo que Deus tinha para ele e ele começou a traçar o seu próprio caminho dentro das coisas de Deus? Ficamos muito mais preocupados com a impressão que nós vamos dar para com as pessoas do que aquilo que Deus pensa de nós. Então isso também é um outro ponto muito complicado do orgulho que faz a gente ficar cego em relação a essa situação. Mas tem um outro, e esse outro é muito conhecido. Nós vamos lembrar sobre Nabucodonosor. Nabucodonosor está lá no livro de Daniel. Convido os irmãos a abrir junto comigo. Daniel, nós vamos ler o Daniel capítulo 4. Enquanto os irmãos estão abrindo em Daniel capítulo 4, quero contar para vocês o que está acontecendo aqui. O que está acontecendo aqui é, o Nabucodonosor, ele tinha alguns sonhos. E os sonhos que ele tinha um grupo de pessoas que ele chegava para essas pessoas e falava assim, olha, eu tive esse sonho aqui, o que vocês acham que é isso? E aí eles falavam, eu acho que esse sonho está relacionado com isso, com aquilo outro, e eles então interpretavam os sonhos que o rei tinha. E isso aconteceu algumas vezes. Que nem Faraó também teve sonhos, e teve pessoas que foram interpretar o sonho de Faraó. Então era comum no Antigo Testamento as pessoas terem sonhos e querer saber a interpretação desses sonhos. E Nabucodonosor, então, ele vai e tem um sonho. E aí quando ele tem esse sonho, ele pega e fica meio pensando, mas o que será que esse sonho tem a ver? O que será que é isso? E aí ele conta o sonho para que então alguém pudesse interpretar o sonho que ele teve. Então, lá no verso 19 de Daniel 4, Daniel vai estar contando para o rei qual que é o sonho que ele teve. Então, olha lá. Daniel, capítulo 4, verso 19, diz assim: Então Daniel, cujo nome era Beltesazar, ficou perplexo por algum tempo, e os seus pensamentos o perturbavam. Então o rei lhe disse: Beltesazar, não deixe que o sonho ou a sua interpretação o perturbem. Beltesazar respondeu, Beltesazar é Daniel, né? Respondeu, meu senhor, quem dera o sonho fosse a respeito daqueles que o odeiam e a sua interpretação se aplicasse aos seus inimigos. A árvore que o senhor viu, que cresceu e tornou-se forte e cuja altura chegou até o céu, que foi vista por toda a terra,
cuja folhagem era bela, cujos frutos eram abundantes, na qual havia sustento para todos, debaixo dela, todos os animais selvagens achavam sombra, e cujos ramos e as aves do céu faziam morada. Então, esse era o sonho. Ele está contando o sonho. Esse daí era o sonho do rei. Aí ele diz assim, verso 22, aquela árvore é o Senhor, ó rei, que cresceu e veio a ser forte. A sua grandeza, ó rei, cresceu e chega até o céu. O seu domínio se estende até a extremidade da terra. Então ele está contando para o rei Nabucodonosor a respeito do sonho que o Nabucodonosor teve, e agora ele está começando a interpretar esse sonho para ele. Ele está falando assim, ó, essa árvore que chegou até o céu é o Senhor é tudo isso e mais um pouco, porque o Senhor é o maior império que existiu, é o seu. Ele está contando isso daí. Aí ele coloca assim, verso 23. Quanto ao vigilante, ou o santo que o rei viu, que descia do céu e dizia, cortem e destruam a árvore, mas deixem o toco, com as raízes na terra, amarrado com correntes de ferro e de bronze, em meio à erva do campo, que esse toco seja molhado pelo orvalho do céu, e que a parte que lhe cabe seja como com os animais selvagens, até que se passe sobre ele 7 tempos. Essa é a interpretação, ó rei. Este é o decreto do Altíssimo que virá contra o meu senhor, ó rei. O Senhor, e aí ele está falando do rei agora, o rei será expulso do meio das pessoas, e a sua morada será com os animais selvagens. O Senhor comerá capim como os bois, e será molhado pelo orvalho do céu, e passarão 7 tempos, até que o Senhor, ó rei, reconheça que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos do mundo e os dá a quem ele quer. Então ele está falando assim, ó, esse foi o seu sonho. E aí ele manda cortar, mas sobrou um toquinho ali. Então isso é o que vai acontecer contigo. O Senhor vai ser tirado do seu reino, do seu maior reino que existe, vai ser tirado de ti, porque você é orgulhoso demais. E por você ser orgulhoso demais, Deus vai tirar isso de você. Agora olha só que interessante, verso 26. Quanto ao que foi dito, que se deixasse o toco da árvore com as suas raízes, isso significa que o seu reino voltará a ser seu, depois que o Senhor tiver reconhecido que o céu domina. Portanto, ó rei, aceite o meu conselho. Agora é o conselho, agora já terminou a interpretação. Abandone os seus pecados, praticando a justiça, e acabe com as suas iniquidades, usando de misericórdia para com os pobres, assim talvez a sua tranquilidade se prolongue. Então ele fala assim, olha, eu aceito o meu conselho, não continua andando desse jeito, porque se o senhor continuar andando desse jeito, é isso que vai acontecer. Talvez, pode ser que Deus mude de ideia, alguma coisa assim, ele está contando. E aí você pensa, de todos os reinos, teve um outro sonho também que Nabucodonosor sonhou. Ele sonhou com uma estátua que tinha a cabeça de ouro, aqui de prata, e os irmãos lembram desse outro sonho também. E se vocês lembrarem, a cabeça de ouro era o Império Babilônico. Então você fica pensando, realmente o Império Babilônico foi um dos maiores impérios que já existiram durante toda a história. Então, quando Daniel fala que Nabucodonosor ele realmente foi um dos maiores impérios que existiu, é porque realmente foi um dos maiores impérios que ele existiu. Então não estavam bajulando o rei, simplesmente estava contando exatamente a verdade. Só que isso, por ele então ser o maior império que já existiu durante toda a história, isso fazia com que ele fosse absurdamente orgulhoso. E aí Deus está alertando ele através de sonhos. E olha, lembra, Nabucodonosor nem era do povo de Israel, mas Deus fala com quem ele quer. E ele então está alertando isso. E aí Daniel ainda pega e dá o conselho para ele. Fala assim, olha rapaz, é melhor você mudar o seu jeito de pensar. Aí você pensa assim, será que deu certo? Será que ele aceitou o conselho? Será que ele realmente deixou de viver daquela forma? Vamos continuar lendo o texto. Lá no 28, o texto diz assim... Tudo isso, de fato, aconteceu com o rei Nabucodonosor. Passado 12 meses, então quer dizer, aconteceu isso, passou um ano, no meio desse um ano, até então está tudo tranquilo. Passado 12 meses, quando estava passeando no terraço do palácio real da cidade da Babilônia, o rei disse, não é esta grande Babilônia que eu construí
para a casa real com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Eu estou dando ênfase aqui em algumas palavras para vocês entenderem como que ele pensava. E enquanto o rei ainda falava, veio a voz do céu e disse: a você, rei Nabucodonosor, se anuncia o seguinte: esse reino lhe foi tirado, você será expulso do meio das pessoas e a sua morada será com os animais selvagens. Você comerá capim, como os bois, e passarão 7 tempos, até que você reconheça que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos do mundo e dá a quem ele quer. No mesmo instante se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor. Ele foi expulso do meio das pessoas e começou a comer capim como os bois. O seu corpo foi molhado pelo orvalho do céu, até que lhe cresceram os cabelos como de penas de águia e as suas unhas como garras de aves. Mas ao fim desses tempos, eu, Nabucodonosor, agora ele está contando, né? Eu, Nabucodonosor, levantei os olhos aos céus e recuperei o entendimento. Então eu bendisse ao Altíssimo e louvei e glorifiquei aquele que vive para sempre. Essa outra parte do orgulho que nós estamos falando aqui é a respeito das coisas que nós temos, o materialismo. O materialismo no nosso tempo atual é uma das coisas que realmente as pessoas dão mais valor. As pessoas dão muito mais valor no ter do que no ser. E quanto mais você tem, mais as pessoas querem ter. E tudo isso que as pessoas têm pode trazer um orgulho de eu conquistei cada uma dessas coisas. E as pessoas buscam muito o ter hoje. E a gente vê isso nas redes sociais, pessoas tirando foto e ostentando o máximo que elas possam ostentar. Mas será que é isso? E elas se orgulham de tudo isso que elas conseguiram ter. Mas elas se esquecem de quem provê todas as coisas para elas. E o que é interessante, uma curiosidade, que eu por um tempo estudei um pouco do hebraico, e tem algumas coisas no hebraico que eu acho muito interessante a cultura deles. Então você não tem um verbo de dizer, eu tenho essa garrafinha. Você não pode falar assim, ó, essa garrafinha é minha garrafinha. Na verdade, não tem esse verbo. É assim, ó, essa garrafinha existe para mim. Mas eu não tenho essa garrafinha. Eu não tenho um carro. Um carro existe para mim. A família existe para mim. A casa existe para mim. Mas eu não tenho nada dessas coisas. Aí eu fiquei pensando, eu estava conversando com o professor, eu falei assim, mas como que é? Ele falou assim, sabe por que é? É que nós não temos nada. As coisas existem para nós, mas elas não são nossas. Nós apenas administramos. Então, na nossa língua, não existe esse verbo. E eu falei assim, uau! Achei isso bem interessante. Por quê? Porque se a gente pensar que as coisas existem para nós e essas coisas não são nossas, a gente não vai conseguir ter o orgulho de achar que a gente conseguiu tudo isso, porque essas coisas não são nossas. Elas só existem para nós, mas elas não são nossas. E muitas vezes nós somos tão apegados a essas coisas que nós nos esquecemos que tudo isso provém de Deus. Uma vez eu fui fui fazer uma visita na casa de umas pessoas e aí a gente foi jantar. Eu falei assim, eles não eram cristãos ainda. Eu falei assim, a gente pode orar? Aí eles sabiam que eu era pastor, aquela coisa toda. Falou assim, então vamos, né? E aí oramos ali e tinha uma criancinha. E aí, quando acabou de orar, tal, a criancinha olhou para mim e falou assim, por que você orou? Aí eu falei assim, você quer saber por que eu orei? Eu falei assim, opa, aqui é a porta, vamos entrar por aqui agora, né? Eu falei assim, olha, eu orei porque é o seguinte, então tinha a mãe, tinha o pai, estava ali, eu falei assim, eu orei porque é o seguinte, essa comida gostosa que nós vamos comer aqui, foi porque ou o seu pai ou a sua mãe comprou pra gente, ou fez pra gente, não é? Ele falou, é. Eu falei assim, então, mas quem deu o emprego pro papai e pra mamãe? Aí a criança ficou assim, né? Eu falei assim, quem deu a sabedoria para o seu pai ser a função que ele é e a sua mãe ser a função que ela é? Aí a criança ficou assim. Eu falei assim, quem é que dá a saúde para o seu pai e para a sua mãe para que eles consigam fazer as coisas que eles fazem? E aí eu comecei a fazer perguntas para essa criança começar a perceber que, na verdade, toda aquela comida que nós tínhamos ali não era por causa do pai e da mãe, mas é porque Deus é que concedeu todas essas coisas para o pai e para a mãe para que aquela comida chegasse ali. Aí a criança falou assim, tá. Aí sabe o que aconteceu? Passou um tempo, o rapaz chegou para mim e falou assim, você acredita que depois daquela vez, o meu filho falou para mim assim,
"Ó, a gente não vai orar, pai?" Aí eu falei assim, olha só que interessante. Por quê? Porque a criança percebeu que nada daquilo que nós temos é nosso, mas provém de Deus. Então nós agradecemos a Deus pelo alimento, porque esse alimento existe para nós, porque Deus nos deu. Deus deu a sabedoria, a saúde, a inteligência. Deus fez você perfeito para que você pudesse estar trabalhando e para você ter esse sustento. Mas você não conseguiu aquilo porque você consegue, por você mesmo. Mas é porque Deus deu todas as coisas para que você conseguisse ter todas essas coisas. E quando a gente pensa dessa forma, o materialismo não fica mais no nosso coração. Por quê? Porque nós entendemos que todas essas coisas existem para nós, mas nós somos meros administradores de cada uma dessas coisas, mas essas coisas não ocupam mais a nós não focamos mais nisso. E isso é muito diferente. Isso faz com que nós venhamos a viver de uma forma diferente. Eu me recordo que teve um tempo que eu trabalhava muito com atendendo público, né? Atendia muito público. E tinha um setor do governo que aposentavam pessoas que eram funcionários públicos. Então, se você trabalha na CLT, é um tipo de aposentadoria, ou autônomos, profissionais liberais. Mas se você é um funcionário estatutário, você se aposenta de um jeito diferente. E aí tinha um atendimento só para pessoas que eram que eram estatutários, né? E aí tem pessoas de todos os jeitos, tem pessoas que são funcionários públicos, mas de cargos mais simples, mas tinha pessoas de cargos muito elevados que também iam lá para poder conseguir se aposentar. E às vezes, vocês sabem como é que é o órgão do governo, demora para ser atendido, né? Todo mundo, quando pensa em demora, fala, fila do INSS, não é assim que as pessoas falam? Por quê? Porque é uma fila que demora muito para ser atendida, que hoje é virtual. Mas aí o que acontecia? Quando às vezes as pessoas sentavam na minha frente para poder ser atendimento, a pessoa falava assim, eu estou aqui há 2 horas para poder ser atendido. Onde já se viu um negócio desse, não sei o quê? Você não sabe com quem você está falando. Né? Já sentava à mesa comigo já desse jeito já. Aí quando eu olhava lá, eu já vi qual que era o cargo da pessoa, eu falava assim, realmente essa pessoa é muito orgulhosa. Porque a pessoa às vezes ocupava cargos muito altos, quer seja no governo executivo, ou no judiciário, ou no legislativo. Aí a pessoa fala, você não sabe nem com quem você está falando, onde já se viu você fazer um negócio desse comigo? E a gente fica pensando assim, então, mas esse cargo existe para essa pessoa, mas essa pessoa não é isso. Isso tem para ela. Se ela é um juiz federal, é porque Deus fez com que ela fosse um juiz federal. Mas ela vai pegar e vai falar assim, você não sabe que... Ou então, se eu sou político X, Y, Z, eu tenho isso, eu tenho aquilo. E a gente fica pensando, só que são essas coisas que fazem com que as pessoas, elas incorporam isso dentro delas e elas começam a usar isso, que é a famosa carteirada, quando as pessoas acabam falando. Mas isso existe porque Deus fez com que você chegasse aonde você chegou. Então a glória tem que voltar para Deus de novo, não pode ficar na gente. Mas esse materialismo é muito grande. E aqui a gente falou de pessoas muito poderosas, ou a gente falou de pessoas muito ricas, ou a gente falou de muito materialismo, essas coisas todas, mas isso não se restringe apenas a esse tipo de pessoas. Isso pode ser qualquer um. Qualquer pessoa pode ser uma pessoa muito orgulhosa. Por quê? Porque você pode não ser apegado aos bens materiais, caso a pessoa não tenha, mas ela pode ser apegada ao intelecto, não, porque eu sei das coisas que você não sabe. E eu é que sei como é que esses negócios funcionam, que você não sabe como é que funciona. Ou às vezes a pessoa pode ser apegada nas suas habilidades, e ela é orgulhosa pelas coisas que ela consegue fazer, em que ninguém consegue fazer como ela. Então ela não tem os bens materiais, ela não tem toda a sabedoria, mas ela tem uma habilidade diferenciada e ela se orgulha dessa habilidade diferenciada. Ou às vezes a pessoa ela pode ser orgulhosa nas suas filosofias. Sabe aquelas pessoas que dizem assim, não, eu penso assim, eu nasci assim, eu vou morrer assim e ninguém muda eu de ideia. E a pessoa é travada naquilo ali. E ela pensa que só o jeito dela é o jeito certo e todos os outros jeitos são os jeitos errados. E aí você fica pensando assim, ela pode não ter muitos bens materiais, ela pode não ter tanto intelecto, nem tanta habilidade, mas ela é super orgulhosa do estilo de vida e das filosofias que ela acredita para ela. Mas também as pessoas podem não ter nada disso, mas ela é orgulhosa por quem ela é dela mesma. Ela se acha mais do que todas as outras pessoas e ela olha e fala assim, não, porque eu sou o mais bonito, eu sou o mais de tudo. E a gente começa a achar muita coisa de nós mesmos que nós não realmente somos. Isso faz com que o nosso coração seja cheio de orgulho e nós tiramos Deus
do centro da nossa vida. E esse é o problema. Por isso que o pecado do orgulho está totalmente ligado com a idolatria. Porque nós colocamos uma outra coisa no lugar que é de Deus. Quer seja status, quer seja intelecto, quer seja bens materiais, quer seja o que for. Você coloca uma outra coisa no lugar de Deus. E vocês sabem que Deus não divide a glória dele com ninguém. Então, como Deus não divide a glória dele com ninguém, qualquer coisa que você colocar no lugar de Deus, Deus vai tirar. A gente viu isso acontecendo com Babel, nós vimos isso acontecendo com Nabucodonosor, nós vimos isso acontecendo com Saul, e aí a gente poderia ficar aqui um maior tempo falando de todos os personagens na palavra de Deus que colocou uma outra coisa no lugar de Deus e Deus tirou. Então, a gente olha para essas coisas e fala assim, o que eu posso fazer então? Como que eu tenho que resolver? O que eu tenho que fazer para não colocar uma outra coisa no lugar de Deus e não ser tudo isso que nós estamos vendo aqui? Bom, queridos, nós precisamos da humildade que vem de Deus. Mas essa humildade é a humildade que vem de Deus. Porque tem muita gente que fala assim, mas eu sou tão humilde, não, mas eu sou assim mesmo. Mas a pessoa é extremamente orgulhosa por ser daquele jeito. E a pessoa fala assim, não, porque eu sou da região, sou da comunidade aqui, desse pessoal. E ela é extremamente orgulhosa, ela vive uma vida super difícil, mas ela é muito orgulhosa no lugar onde ela está ali. Mas é uma humildade que vem de Deus, porque essa humildade é entender e ser dependente de Deus em todos os momentos. Você pode ter muita coisa ou você pode não ter quase nada, mas você é dependente de Deus em todas essas situações. Dependente em entender que é Deus que provê e sustenta você sobre todas essas coisas. Se você é o que você é porque Deus te fez assim. Se você tem o que você tem é porque Deus te deu isso. Se você sabe tal coisa é porque Deus te deu a capacidade para aquilo. E você devolve para Deus tudo aquilo que acontece na sua vida, você acaba devolvendo para Ele. Por quê? Porque você aprendeu a ser dependente dEle. Uma outra coisa, essa humildade faz a gente respeitar as pessoas que não estejam no mesmo nível que a gente. Às vezes você pode ter um pós-doutorado e você está conversando com uma pessoa totalmente analfabeta. E aí você fala assim, esse aí não sabe nem ler. Porque eu tenho 3 ou 4 pós-doutorados, um em não sei, de alguma universidade, eu nem vou conversar com essa pessoa. Olha o orgulho da pessoa nesse sentido. Mas se você é humilde, não importa o que você tenha ou o que você seja, você vai tratar todas as pessoas como se elas estivessem no mesmo nível que você. E também essa humildade faz com que você viva com o que você tem, sabendo que você é um mordomo daquilo que Deus te deu. Se você é mordomo, aquilo não é seu. Você está cuidando de algo que não é seu. Quando nós cuidamos de algo que não é nosso, então nós conseguimos entender essa humildade que Deus tem para a gente. Mas além de sermos humildes, nós precisamos ser gratos a Deus por tudo. Quando nós somos gratos, nós reconhecemos que nós não merecemos. Então você fala assim, olha Senhor, eu realmente não mereço nada disso, mas eu sou muito grato ao Senhor por tudo aquilo que o Senhor tem feito na minha vida. Quando a gente olha para o apóstolo Paulo, a gente olha assim, o apóstolo Paulo escreveu 13 cartas do Novo Testamento. Ninguém escreveu tantas cartas como o apóstolo Paulo escreveu. E ninguém viajou todas aquelas regiões e pregou em todo o evangelho para todo aquele povo e treinou não sei quantos líderes. O apóstolo Paulo explodiu no evangelho. E ele fala assim, Senhor, mas muito obrigado porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Eu não sou merecedor. E ele vai contando, ele fala assim, de todos os apóstolos eu sou o menor. Porque quando ele começa a lembrar quem ele era e quem ele é, ele fala assim, não, eu não mereço nada disso, Senhor. Então ele é grato, ele foi quem ele foi. Mas isso não subiu para a cabeça dele, porque ele sabia que ele era grato, porque todas as coisas que aconteceu por conta de Deus ter feito isso na vida dele. E quando nós somos gratos, nós tratamos bem as pessoas por nós vermos como que Deus nos trata. E por Deus nos tratar com amor, nós tratamos as pessoas com amor também. Isso faz uma diferença muito grande. Quando nós começamos a pensar assim, nós podemos ter muita coisa, nós podemos ser muita coisa, nós podemos saber
muita coisa. Nós podemos ter uma posição muito elevada, mas nada dessas coisas vai fazer com que o nosso coração se torne orgulhoso. Por quê? Porque nós vamos continuar humildes e nós vamos continuar gratos a Deus. E quando nós fizermos assim, nada dessas coisas vai tirar a sua dependência que você tem de Deus. E nada dessas coisas vai tirar a gratidão daquilo que Deus é e tem feito por você. E para a gente poder fechar, eu queria só ler um texto com os irmãos não precisam abrir, mas lá em Mateus 26:41, ele diz assim: vigiai e orai, para que não entreis em tentação, porque na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E a pergunta que fica é: nós estamos vigiando para que nós não venhamos a cair na tentação de termos o orgulho no nosso coração? Ou será que nós não estamos vigiando? E aí isso tem feito com que nós caímos na tentação do orgulho ocupar o nosso coração. Que hoje nós possamos realmente começar a vigiar e a orar para que a gente não venha a cair na tentação de ter o orgulho e enchermos o nosso coração disso e nos desviarmos daquilo que realmente Deus tem para cada um de nós. Amém, queridos? Vamos orar? Muito obrigado, Senhor Deus, por nós podermos ler a Tua Palavra e ver tantas e tantas situações em que o Senhor coloca para a gente de que nós não podemos viver dessa forma orgulhosa. Quantas e quantas vezes, Senhor Deus, nós nos tornamos orgulhosos das coisas que temos, das coisas que somos, das coisas que fazemos, das coisas que nós achamos que podemos fazer, e nós nos esquecemos de Ti e colocamos outras coisas no lugar do Senhor. E Pai querido, nós, no nome de Jesus, colocamos as nossas vidas diante do Senhor agora, te pedindo perdão da forma como nós temos vivido até agora, mas que no nome do Senhor Jesus, que o Teu Espírito Santo possa estar nos incomodando, para que nós possamos realmente tirarmos esse orgulho do nosso coração e que nós possamos aprender de Ti, que é humilde e manso de coração, para que nós possamos ter a humildade que vem do Senhor, possamos aprender a sermos dependentes do Senhor e possamos ser gratos a tudo aquilo que o Senhor tem sido e a tudo aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, para que assim, Pai, nós realmente possamos estar com o nosso coração limpo e santo diante da Tua presença, para que o Senhor nos use da forma como o Senhor desejar, todos os dias que nós estivermos aqui nessa terra, para a honra e glória do Teu santo nome. No nome do Senhor Jesus. Amém.